Vamos então, meus irmãos, abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos os versos que vão do 19 ao 30. Filipenses 2, 19 a 30. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Ó Senhor, como é bom e maravilhoso invocar o teu nome, servir a ti, ter a plena certeza de que o Senhor está conosco. Ter a certeza, ó Deus, de que os teus propósitos estão se cumprindo na história e na vida da tua igreja. Seja conosco agora, ó Pai, e ao longo deste dia, instrui-nos com a tua palavra. Fortalece, Senhor, o nosso espírito. Dá-nos disposição para aprender. Dá-nos entendimento para agir. Dá-nos o temor do teu nome em todas as nossas ações, em todas as nossas elucubrações. Que Cristo Jesus seja glorificado em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome dele, do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês definiriam um homem de Deus? Existem critérios para identificar um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo? Certamente todos nós concordaremos que um homem de Deus pode ser reconhecido pelo que ele é, pelo que ele faz, mas pode ser reconhecido até mesmo pelo que ele não faz. Um homem de Deus se reconhece pelos seus princípios, se reconhece pelos seus valores, se reconhece pelas suas escolhas, pelas suas prioridades. Um homem de Deus se reconhece pelo seu comportamento. Como disse o Senhor Jesus certa vez, pelos frutos se conhece a árvore, e toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Desse modo, então, nós devemos nos perguntar, as pessoas nos olham, nos observam como homens e mulheres de Deus? Existem razões para que nós sejamos vistos assim? Em nossas vidas nós temos feito jus para receber tão grande, tão elevada designação. O texto que nós lemos nos apresenta exemplos de grandes homens. São homens que eram irrepreensíveis e sinceros, que não eram contenciosos nem murmuradores. Homens que se portavam como filhos de Deus inculpáveis em meio a uma geração pervertida e corrupta. Homens que são apresentados assim pelas Escrituras Sagradas,
servem para nós como um espelho que nos ajuda a avaliar a nossa própria imagem. Porque nós professamos exatamente o mesmo ideal que eles. Confessionalmente, nós declaramos as mesmas coisas que eles declarariam. Se temos o mesmo ideal, devemos certamente ter a mesma conduta. Pode ser que nem sempre seja assim, mas é aquilo que nós devemos buscar. Muitos deles até viveram em sociedades bem mais difíceis do que a nossa. Em alguns aspectos, pelo menos. Mas é inspirador ler o que a mulher sunamita disse sobre o profeta Eliseu. Vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. É maravilhoso que nós observemos também o testemunho do próprio Senhor em relação a Davi. Quando ele diz, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Tiago nos diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, cita personagens como Moisés, Gideão, Samuel, e então ele afirma o seguinte, estes eram homens dos quais o mundo não era digno. Vejam que depoimentos, que declarações. Meus irmãos, homens como estes podem até não ter ficado ricos, podem até não ter tido uma saúde de ferro, podem até ter tido uma vida atribulada, não muito cheia de confortos, podem até ter vivido pouco, mas eles tinham o mais importante, a aprovação e a bênção de Deus. Porque a aprovação e a bênção de Deus vale muito mais do que qualquer aplauso ou concordância humana. Por mais que nossas vidas sejam difíceis, sejam trilhadas por caminhos pedregosos, se nós tivermos a bênção de Deus, a aprovação de Deus, tudo vale a pena. Mesmo que você enfrente problemas na vida, mesmo que você perca prestígio, até amigos interesseiros, isso não é o mais importante. O mais importante é viver de acordo com a vontade do Senhor. O que vai fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é fama, não é popularidade, não é reconhecimento humano, não é fortuna. O que vai fazer de você um homem de Deus é obediência, santidade e consagração. E é claro que, tendo em mente o propósito de sempre agradar ao Senhor, algumas características haverão de nos acompanhar. Algumas disposições florescerão em nossos corações. E a recompensa de Deus e até mesmo o apoio geral do povo que o serve não haverão de nos faltar. Porque a igreja reconhece também aqueles que se dispõem a essa obra, a tão grande obra. Com base no nosso texto, nós podemos tirar conclusões importantes que devem nortear a nossa compreensão acerca de um homem de Deus e que deve certamente nos ajudar também a nos aproximarmos mais desse alvo tão nobre. A partir do histórico de Timóteo, Epafrodito e do próprio Paulo, que é o autor da epístola, nós veremos que Deus levanta pessoas com certas atribuições fundamentais para todo aquele que visa servi-lo. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui, irmãos, com este relato, que homens de Deus são homens de caráter. Nós olhamos para o mundo à nossa volta e temos a impressão de que é cada vez mais difícil encontrarmos homens de caráter, não é? Mas não é só uma impressão, não. É fato. Se já é difícil nós encontrarmos homens com alguma moralidade, algum padrão ético que seja aceitável aos referenciais da sociedade, imaginem se nós considerarmos o padrão divino. E como crentes que nós somos, aliás, nós devemos estar atentos, sobretudo e em primeiro lugar, aos padrões de Deus. Porque é Deus que nós intentamos agradar. O que nós pretendemos, na verdade, é ser homens que dignifiquem ao Senhor com tudo que nós temos e tudo que nós somos. A vida cristã, meus irmãos, ela deve nortear toda a nossa existência. A vida cristã não é algo que nós devemos cultivar quando simplesmente comparecemos aqui aos domingos. Nós devemos ser crentes aqui e acolá.
Mas vejam vocês o que Paulo nos diz sobre Timóteo, no versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao pai. Timóteo estava recebendo um elogio aqui, mas não era de um qualquer. Timóteo estava recebendo o reconhecimento do apóstolo Paulo. Imaginem, Paulo sabia o que era prestar um serviço digno a Deus. Ele disse: Timóteo serviu comigo, e vocês conhecem o caráter dele. Um homem que foi provado, como eu, e aprovado pelas suas ações. Paulo precisava enviar alguém a Filipos para ter notícias mais precisas daqueles irmãos que tanto colaboravam com o seu ministério. A igreja de Filipos era uma igreja muito abençoada e servia de instrumento de grande bênção para Paulo. E ele resolve então no versículo 19 enviar Timóteo o mais breve possível, entendendo que Timóteo seria a pessoa mais indicada para essa missão. Dentre outros fatores, a justificativa de Paulo é por causa do seu caráter cristão, que vocês bem conhecem. Desde muito cedo, Timóteo foi instruído pelos ensinamentos das Escrituras Sagradas, nós sabemos disso. A sua avó, Lloyd, a sua mãe, Eunice, eram mulheres cristãs que o orientaram com a instrução da palavra de Deus, e isso fez de Timóteo um homem sábio. Então, se nós queremos ter na igreja do Senhor homens e mulheres com sabedoria, vamos ensinar a eles as Escrituras Sagradas desde cedo. Se você quiser ser um homem de caráter aprovado por Deus, você precisará estudar a palavra de Deus, meditar nela. E eu não estou falando aqui de leituras apressadas, feitas sem a devida atenção, como o cumprimento de uma obrigação religiosa. Eu estou dizendo, irmãos, que nós precisaremos levar a Bíblia a sério. Que nós teremos que nos programar para fazer uma leitura regular e sistemática da palavra de Deus. Que nós precisamos ouvir a exposição da Bíblia mais frequentemente. Nós precisamos aplicar e seguir as suas orientações. Ora, a Bíblia é um instrumento de Deus para transformar o nosso caráter, para moldar o nosso caráter. Então, a lógica é que, à medida em que o tempo passa e a palavra vai sendo ouvida, lida, pregada, assimilada nos nossos corações, então o nosso caráter, nossos pensamentos, nossas obras vão se tornando mais e mais compatíveis com a revelação de Deus. A Bíblia nos leva a ter um caráter adequado com a vontade do Senhor, e por isso ninguém se faz servo de Deus genuíno sem valorizar e sem examinar as Escrituras. Aliás, quem disse isso foi o próprio Jesus: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, porque nelas nós encontramos o caminho da vida eterna. Esta era uma das razões pela qual Paulo pôde dizer que Timóteo tinha um caráter aprovado. Lá em Atos capítulo 16, nos primeiros versículos, nós temos um encontro de Paulo com Timóteo. E naquela ocasião, o texto sagrado diz que Paulo passava pela cidade de Listra. Timóteo era um indivíduo tão bem visto entre os seus. Paulo nem o conhecia ainda. Mas ele era tão bem visto entre os seus conterrâneos que o versículo 2 afirma que dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Então, a razão de Paulo ter apanhado Timóteo e levado Timóteo consigo, dentre outros fatores, outras habilidades que talvez ele tenha enxergado, outra vocação que ele tenha enxergado em Timóteo, mas dentre outros fatores, foi fundamental o testemunho que os irmãos naquela região davam dele. Isso chamou a atenção de Paulo. Ou seja, Timóteo era alguém querido e amado por seus irmãos. Os irmãos tinham Timóteo em alta consideração. Aliás, aqui mesmo em nosso texto, irmãos, Paulo diz que a ninguém tinha de igual sentimento que pudesse se igualar a Timóteo, o que equivale a dizer que Timóteo era alguém de coração puro
espírito amigável, simpático. O seu temperamento, as suas disposições, a sua inclinação favorecia o bem dos seus irmãos. E Timóteo estava constantemente interessado no bem dos seus irmãos. Em outras passagens, ele é qualificado como fiel ministro de Cristo. Ele iria até Filipos, então, se encontrar com os irmãos de lá, daquela igreja, que já o conheciam, com os quais Timóteo já tinha trabalhado, e aqueles irmãos certamente o receberiam com alegria, porque sabiam da sua integridade. Portanto, nós devemos nos lembrar sempre de que homens de Deus são homens de palavra, são homens prudentes e sábios, são homens bondosos e retos em seus procedimentos. Homens de Deus, tais como Timóteo, são homens de caráter, que têm a aprovação do Senhor e que andam conscientemente nos seus caminhos. Em segundo lugar, irmãos, homens de Deus têm a marca da confiabilidade. Homens de Deus são homens de confiança. Eles gozam da confiança daqueles que servem a Deus, daqueles que exercem ministério, daqueles que fazem parte do povo de Deus. Esse ponto está, de certa forma, ligado ao anterior, não é? Porque a confiabilidade faz parte do caráter cristão. Mas vejam, quando há entre os crentes confiança, harmonia, união, mutualidade, as coisas fluem, caminham melhor e muito mais proveitosamente. Reparem que sobre Timóteo, Paulo diz no verso 21, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. A relação de Paulo e Timóteo era uma relação de proximidade. Isso fica muito claro nas imagens. Quer dizer, Paulo era o mentor de Timóteo. Timóteo era seu discípulo, Paulo era o seu mestre. Paulo o orientava pacientemente. Timóteo recebia suas orientações humildemente. Sempre de coração aberto. Olhando para Paulo como um verdadeiro pai na fé. Em muitos momentos nós vemos na Bíblia que Timóteo está ao lado do apóstolo Paulo. Inclusive no início da carta aos Filipenses. Se você observar, lá no início, na saudação primeira, nós podemos ler Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo e Timóteo. Eles estão se identificando logo no início ali, como os autores, como irmãos que estão se dirigindo à igreja de Filipos. E não somente aqui. Timóteo é mencionado como colaborador na carta aos Romanos, 1 Coríntios. Ele está ao lado de Paulo, quando Paulo escreve Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão. Além disso, diretamente a ele, Paulo endereça 2 belíssimas cartas. Aliás, nós começamos o nosso culto hoje lendo um trecho de uma delas. Timóteo era certamente o mais jovem de todos os colaboradores de Paulo, mas um dos mais confiáveis. E isso é o principal. Paulo sabia que podia contar com Timóteo, que nele havia um espírito digno, que havia ali nele boas intenções, uma dedicação na obra de Deus admirável, e por isso Paulo confiava nele. Vejam que Timóteo seria aqui comissionado para ir a Filipos em serviço daqueles irmãos, como representante de Paulo, falando em nome também de Paulo. Então observem, meus irmãos, que Paulo diz que Timóteo estava junto a ele, auxiliando, aliviando a sua carga, interessado na mesma causa, enfim, a integridade de Timóteo era inquestionável para Paulo e também para os filipenses. Pelo seu histórico, por tudo que ele tinha feito e também por tudo que ele estava fazendo naquele presente momento. E aí nós temos que dizer, irmãos, como é bom nós podermos contar com pessoas queridas, com irmãos que nos ajudem, que nos apoiem, que nos façam perceber que nós não estamos sozinhos. Irmãos que ouvem, que nos ouvem, que tomam a nossa defesa, que estão atentos às nossas necessidades, que choram, que se alegram conosco, que nos estimulam, que se propõem a trabalhar conosco, que se preocupam com o nosso bem-estar. Todos nós precisamos disso.
Todos nós desejamos isso. E a igreja precisa de pessoas assim. A vontade de Deus é essa, meus irmãos, para que cresçamos. E as diferenças que são necessárias e até inevitáveis para o nosso crescimento, elas devem ser, todavia, assimiladas em função do reino. Porque o reino é o propósito maior de tudo. Em relação a Epafrodito, Paulo diz no verso 25: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito foi ao encontro de Paulo para levar uma oferta especial que os irmãos tinham enviado, né, os irmãos lá de Filipos, para suprir as necessidades que Paulo tinha. Isso fica explícito quando nós vamos ao capítulo 4, lá no versículo 18. Paulo diz, né, textualmente: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O nome Epafrodito vem do grego. É um nome grego. Significa amável. O que era exatamente, né, o que simbolizava exatamente o caráter de Epafrodito. Ou seja, ele era amável. Porém, o mais relevante para o que nós estamos destacando nesse momento é a descrição que Paulo faz desse homem. Vejam, Paulo destaca primeiro a relação de Epafrodito com ele próprio, com Paulo. E na sequência, a relação saudável de Epafrodito com a igreja. Então, primeiramente, Paulo diz: ele é meu irmão, meu cooperador e meu companheiro de lutas. São expressões que indicam relacionamento pessoal. Certo? Paulo não entra em detalhes, mas ele sabia muito bem do que ele estava falando quando ele disse: ele é meu companheiro de lutas. Ou seja, Paulo reconhecia em Epafrodito um grande irmão na fé. Mas muito mais do que isso, Epafrodito lhe era uma espécie de braço direito. Era um guerreiro disposto a combater pela causa do evangelho. Ele foi até Paulo como mensageiro e representante dos filipenses e estava ajudando a Paulo em tudo que Paulo precisava. É isso que Paulo diz. Vejam como as relações, irmãos, são importantes na vida da igreja. Aqui nós temos 3 líderes que eram cooperadores entre si. Eles trabalhavam juntos. Homens de caráter que confiavam um no outro porque sabiam que entre eles havia um fortíssimo laço de fraternidade, de lealdade, porque homens de Deus são confiáveis aos seus irmãos. Em terceiro lugar, homens de Deus são homens dedicados na obra do Senhor. Em relação a Timóteo, nós já vimos aqui que Paulo nos disse que ele serviu ao evangelho e que ele continuava fazendo, porque o plano era de que em breve ele fosse até Filipos. O verso 19 diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Isso é reforçado no verso 23. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Timóteo era pastor dedicado, que se esmerava, que trabalhava muito em seu ministério pela promoção e pela expansão do reino de Deus. Então, há de se destacar aqui a entrega, o esforço, o empenho de Timóteo, que Paulo admitia. O que era também notório em Epafrodito, sobre quem há um detalhe no texto que torna o seu trabalho ainda mais digno de nota. Um detalhe que está no verso 27. Paulo diz: com efeito, adoeceu mortalmente. Porém, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. É como se Paulo estivesse dizendo: Deus salvou a vida de Epafrodito, e isso mostrou que Deus tinha misericórdia de mim. Porque a necessidade que eu tenho de ter irmãos como este ao meu lado é tão grande que eu vejo nesta ação de Deus um ato de compaixão a mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, a informação, irmãos, é que Epafrodito ficou doente. O que, aliás,
abrindo aqui um parêntese, desmistifica aquela história de que o crente não pode adoecer, ou que toda enfermidade deve ser interpretada como a consequência de pecados específicos cometidos por alguém. Em alguns casos, sim, mas nem sempre. Observem que Epafrodito ficou doente, esteve perto de morrer, e ele esteve na presença de Paulo até. E nós sabemos que através dos apóstolos Deus realizou milagres, mas Epafrodito adoeceu gravemente. E está claro que isso se deu durante a viagem, ou em algum momento em que Epafrodito se dedicava à obra do Senhor. Porque no verso 30, olha o registro que nós temos aí. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Percebem? Ele se arriscou sua vida, sua saúde, pela dedicação, pelo interesse, por enxergar que auxiliar Paulo era algo muito relevante naquele contexto, para a igreja. Então, Epafrodito fez uma viagem difícil, enfrentou perigos, dificuldades, quase morreu. Não fosse a piedade de Deus em relação a ele, a Paulo e aos próprios filipenses. Então, irmãos, nós estamos falando de homens que cumpriam aqui com primor as suas funções, que exerciam suas responsabilidades por amor e com amor, com presteza, com sacrifício pessoal, da forma como todos nós somos chamados a fazer. Timóteo tanto serviu que o que não faltam são registros nas escrituras que atestam o seu histórico exemplar. Epafrodito tanto serviu que quase chegou a morrer em sua labuta. Paulo então, nem se fala. E o que nós temos feito, irmãos, pelo Evangelho, pela Igreja de Jesus? Como nós estamos trabalhando? Com que ânimo estamos trabalhando? Com que visão? Com que dedicação? Com que interesse? Homens de Deus são homens produtivos, são homens otimistas nas promessas que Deus cumpre, são homens comprometidos com o reino, não com o seu próprio umbigo. Homens de Deus não são homens apegados ao poder pelo poder, são homens apegados à glória de Deus. São homens valorosos que, em uma atitude de alta entrega, se dedicam à obra do Senhor e para o Senhor. Em quarto lugar, homens de Deus são homens abnegados. Eu quero chamar a sua atenção aí para os versos 20 e 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Esses versículos nos falam sobre Timóteo. Agora, vejam outros versículos mais adiante que nos falam sobre Epafrodito. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Meus irmãos, nós temos visto e ouvido de muitas pessoas nesse mundo que nós temos que pensar sempre primeiro em nós mesmos. A pregação do mundo é essa. O que nós não temos visto é o contrário, né? Temos que pensar em nós mesmos. Não temos que nos importar com o problema dos outros, afinal de contas, nós já temos os nossos próprios problemas. Portanto, o que nós estamos lendo aqui não é algo comum, usual, corriqueiro, não é algo com que nós podemos dizer que estamos acostumados diante da realidade que nos cerca. Nós podemos dizer que homens crentes, de fato, são homens diferentes. Há uma luz de diferença naqueles que servem a Deus dessa forma. Nós podemos concluir que homens de Deus são homens, inclusive, abnegados. É impressionante, é comovente o que esses trechos revelam. Vejam, porque Paulo está preso em Roma, quando escreve essa carta. Mas apesar disso, ele manifesta uma preocupação enorme com os seus irmãos que estão em Filipos. Paulo está preso, mas é em razão do Evangelho, e ele está preocupado com o Evangelho, com a igreja e com os seus irmãos.
Ele até mesmo se propõe a enviar, mais do que depressa, duas pessoas que estavam sendo muito importantes para ele. Pessoas que lhe fariam muita falta, mas que seriam importantes para o bem de seus irmãos. Já Epafrodito teve uma seríssima enfermidade, e esse fato chegou ao conhecimento dos filipenses e alarmou os filipenses. Agora vejam, isso aqui me chama muita atenção. Epafrodito quase morreu. É isso que Paulo diz, ele quase morreu. Mas ele ficou angustiado por causa da preocupação que os filipenses, àquela altura, estavam com ele. Então pense o que é você chegar às beiras da morte e você está preocupado com os outros. Epafrodito. Quase morreu, mas ele estava pensando: os irmãos de Filipos estão angustiados por minha causa. Eu tenho que fazer chegar uma notícia boa para eles, a meu respeito, acerca da minha saúde. Meus irmãos, quantos de nós pensariam nos outros estando presos injustamente? Quantos de nós pensaríamos nos outros estando doentes? Nossa tendência é outra. A nossa tendência é outra. Nessas horas, a maioria das pessoas querem atenção. Elas estão mais preocupadas consigo mesmas, elas pouco pensam nos demais. É a tendência humana. Agora vejam como é bela a vida cristã na sua forma mais sublime, porque aqui nós temos pessoas em situações muito difíceis. Com toda a probabilidade eram situações muito piores do que a dos seus irmãos, que estavam a quilômetros de distância dali. Mas nenhum deles estava com a visão voltada para si próprio. Nenhum deles estava pensando mais em si do que nos outros. Nenhum deles estava olhando só para o próprio umbigo. Nenhum deles eram egoístas, eles eram altruístas. Eles não eram solitários, eles eram solidários. O foco deles estava no Senhor Jesus. E, consequentemente, eles pensavam no todo da obra, eles pensavam nas pessoas e eles expressavam esse espírito abnegado. E nós temos que dizer, irmãos, que também os irmãos de Filipos estavam tensos com o estado de Paulo e de Epafrodito. Quando nós estamos distantes de pessoas queridas e sabemos que elas estão sofrendo, o nosso coração se entristece, não é? Mas quando as vemos novamente e constatamos que elas estão relativamente bem, nosso espírito se eleva, se reanima. Era esse o efeito que aqueles irmãos causariam um no outro quando se vissem novamente. E é por isso que Paulo se apressa em mandar Epafrodito de volta. É por isso que Epafrodito também estava apressado. O próprio Paulo revela que o fato de saber que os filipenses ficariam aliviados com isso era o suficiente para que ele tivesse menos tristeza também. Irmãos, são coisas que nós conhecemos menos em nossa geração. Porque se na época de Paulo e Epafrodito eles tivessem WhatsApp, ficaria mais fácil, né? Se eles tivessem e-mail, ficaria mais fácil. Eles não, as correspondências eram muito difíceis. As notícias chegavam de forma demorada. As pessoas se dedicavam à oração, ficavam angustiadas com a ausência dos seus queridos, com a falta de informação sobre os seus queridos. Por isso que Epafrodito tinha que se apressar, ir logo. Epafrodito fez uma viagem para entregar um donativo para Paulo. Por que é que não fez uma transferência bancária? As coisas eram mais difíceis. Nesse sentido. Muito mais difíceis. Mas aqui são homens que estão viajando, trabalhando, se preocupando uns com os outros. Homens de Deus são homens de fato. São homens capazes de pensar nos outros, não apenas em si mesmos. São homens corajosos, humildes e abnegados. Em quinto lugar, quinto e último. Homens de Deus devem ser honrados pelo povo de Deus. É justo e é legítimo isto. Verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. O texto se refere a Epafrodito e já tivemos a oportunidade de descrever o tipo de homem que ele era. Assim como ele, Paulo, Timóteo, homens de caráter cristão.
leais aos seus irmãos, dedicados, abnegados, que realizavam a obra do Senhor com desprendimento, que se esmeravam em liderar o povo de Deus com fidelidade, com amor e com preocupação verdadeira para com aqueles que estão sob os seus cuidados espirituais e merecem respeito. Paulo diz que os filipenses deveriam receber Epafrodito muito bem, e certamente eles manifestariam alegria. Epafrodito deveria ser recebido com gratidão pelo povo por quem ele tanto trabalhava. O serviço que ele prestava àquela comunidade de crentes merecia ser reconhecido como bênção de Deus, e ele deveria ter todo o estímulo necessário por parte dos seus irmãos para prosseguir com o seu trabalho. Paulo roga para que os crentes de Filipos honrem os homens como Epafrodito, o que é uma clara responsabilidade dos crentes de todas as épocas. Honrar os seus guias, os seus líderes, terem alta estima os seus pais espirituais, que claramente procedem de forma adequada. Essa recomendação é cumprida quando os cristãos se põem a orar por aqueles que os pastoreiam, pelos que os conduzem, a ouvir os seus conselhos, dando aos irmãos que trabalham nesses ministérios o suporte de que eles precisam, tratando-os com todo respeito e consideração, valorizando o que eles fazem, não para o engrandecimento deles, mas para o engrandecimento do Senhor, da obra a quem eles servem. Homens assim, como Paulo, Timóteo, Epafrodito, não devem ser jamais idolatrados. Eles não são inerrantes. Eles não são incriticáveis. Eles não estão livres de cometerem equívocos. São seres humanos. Mas eles receberam de Deus grandes responsabilidades. E por isso eles devem ser honrados, sim, por outros homens de Deus que reconhecem em seus cabeças a autoridade derivada do Senhor para o seu povo. Pois é, meus irmãos, tendo em vista o texto da nossa abordagem e os personagens centrais de que ele trata, Paulo, Timóteo e Epafrodito, nós aprendemos acerca do perfil que deve caracterizar os homens de Deus e as lições diversas acerca dos mesmos. Aprendemos que homens de Deus são homens de caráter. Homens de Deus são homens confiáveis aos seus companheiros. Homens de Deus são dedicados na obra do Senhor. Homens de Deus são abnegados. E por tudo isso, homens de Deus devem ser honrados pelo povo de Deus. Que nós sejamos abençoados e que o Altíssimo faça de nós homens e mulheres segundo a sua bendita vontade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.